Escritura, o texto é esse. Eu sei que você já leu de manhã. Isso aqui não é um ritual, é espiritual, mas eu preciso começar com a mesma pergunta. Eu vou com a mesma pergunta para fechar aí o quinto, o sexto e o sétimo selos. Eu vou pedir ao pessoal da comunicação que vai editar esses sermões, que ajude aí os membros da igreja, quando do recorte do sermão, que ajude a identificar o sermão com 4 selos e o sermão depois com 3 selos, que nós vamos dividir isso. Os irmãos ficam ligando para mim, perguntando onde é que está o sermão. Às vezes nem eu sei identificar. Se botar o título 7 selos todo mundo, vai ficar comum. Então, o primeiro sermão da manhã, 1, 2, 3, 4. E agora à noite, o 5, 6 e o 7. Vamos ler então Apocalipse 5, de 1 ao 2, né? Vamos ler como igreja do Senhor. Podemos ler juntos, vamos ler juntos? É um exercício gostoso e creio que temos refletido e mentalizado bem essa palavra. Vamos juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro. Destaco aqui as palavras: um anjo com voz forte, um anjo forte que proclamava com voz forte. Ele está falando alto, irmãos. Ele está fazendo barulho. Isso é muito importante você gravar, porque é muito disso que vai contabilizar aí o quinto, o sexto e o sétimo selo. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, abençoe sua igreja reunida aqui em seu nome. Senhor, eu sei que o Senhor está aprontando a sua igreja para o encontro com o Salvador. Muito obrigado, ó Pai, porque temos meditado numa palavra tão importante, tão relevante para qualquer igreja em todos os tempos e todas as eras. Essa é uma palavra de santificação, essa é uma palavra de despertamento, essa é uma palavra de preparo espiritual. Orienta a sua igreja para o encontro com Jesus, o seu Senhor. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Os irmãos já sabem, os irmãos que têm acompanhado aí os estudos, que nós já passamos os 4 selos pela manhã. Os selos são 7. E nós falamos sobre o primeiro selo e trabalhamos detidamente a questão de um cavalo com um cavaleiro branco e com seu poder imperialista, e com seu poder de domínio, dominador. Ele vai varrendo impérios, tomando posse, ocupando pessoas, e obviamente faz tudo isso com cavalos vermelhos. Ele suscita guerras, ele suscita batalhas, ele cria maneiras que as nações se enfrentem, para que ele possa dominá-las e sobre elas ter poder. Depois trabalhamos a questão do terceiro selo, anunciando-nos na história que não há só um líder imperialista e poderoso, tropas que vão e enfrentam umas às outras, criando o conflito das nações, mas há também as questões das judiciais, da balança, da justiça, do comércio, e que todo esse tipo de batalha, conflito e guerra faz com que muita gente passe fome, não tenha recursos, os trabalhadores passam a ser oprimidos. Esses países que estão debaixo dessas guerras e são assolados, geralmente pagam a essas pessoas as suas mãos de obras muito pequenas, e lemos pela manhã uma pequena medida de trigo por 1 denário, ou seja, todo o seu salário de um trabalho só para comprar pão. E depois nós chegamos à última conclusão, no cavalo amarelo, que toda essa morte, toda essa dor, toda essa fome, toda essa miséria e tudo isso que se estabelece geram epidemias, pandemias. Muita gente morre de doenças, morre infectado, essas doenças se espalham, e você pergunta: o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Nós temos vivido isso já por muitos anos. Esse tipo de ciclo, ele tem se repetido ao longo da história, e muitos de nós nos perguntamos, diante desse opressor, diante desse exército que mata, que corta cabeças, diante dessa balança da justiça tão desigual, de uma justiça corrupta, tão imoral, diante de opressores com carga tributária tão alto, quase um poder de escravidão. Você trabalha e não consegue um sustento digno. Eu falo no Brasil que quem mais trabalha é quem menos tem dinheiro, tem um ditado que diz que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Você trabalha e está tão escravizado que o dinheiro é tão curto que você só consegue pagar um pouquinho ali para comer. E falamos sobre a morte e a enfermidade desses que adoecem. A grande questão que surge agora, irmãos, é de fato o quê? Lembrando pela manhã, a justiça divina em 4 cavaleiros será lembrada como? Os primeiros 4 selos mostram os instrumentos usados pelo Cordeiro para julgar quem se opõe a seu governo e oprime a sua igreja.
Eu não tenho dúvida que há uma relação muito clara de como Deus usa e permite, revelar o pecado, e esse pecado horroroso desses líderes e dessas nações, e desse tipo de relação entre nações, para que você veja o quanto danoso é o pecado, até porque a Bíblia afirma, o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas Deus mostra com isso, como Ele vai julgar e como Ele vai governar sobre tudo isso. O quinto selo já vai modificar essa situação. Se os 4 primeiros selos tratavam da terra e da aflição na terra e da luta dos homens na terra, ora com absolutistas, ora com guerras, ora com injustiças, ora com fome, salário apertado, ora com doenças e pandemias, se tudo isso é a realidade da terra, agora chegamos à realidade do céu. Sabe o que está acontecendo no céu? O quinto selo, Deixa eu voltar um pouquinho. Isso, o quinto selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6 e você vai ver agora que depois de todo esse movimento na terra, há uma voz no céu, sai da terra para o céu agora o nosso assunto, e essa voz começa a fazer um clamor e uma pergunta. Depois de 4 níveis de conflito na terra, uma voz clama e pergunta: Senhor, há questões que nós queremos saber sobre a terra. Apocalipse 6:9 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, repito, com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ainda ser mortos, como eles também tinham sido. Eu não sei você já viveu aquele dia em que você acordou, viu as coisas de forma assim, estranha, uns negócios errados na sua frente, passou num lugar, viu botar fogo no índio? Já ouviu falar que botaram fogo no índio? De repente você passou e viu um cachorrinho, coitado, já abandonado, e vê um cidadão e dá um chute no animal, assim, pá! Você de repente passou em algum lugar e viu um pai destemperado, não acredito no filho. Ou você viu, quem sabe, um próprio marido, sendo hostil, arrogante, ou até violento na rua, com a mulher dele. Você olhou e disse: tem alguma coisa errada. Talvez você já tenha olhado e talvez pensado também, não sei, talvez aí numa passeata dessa pelo Brasil, uma pessoa que está com uma camisa de uma cor ou de um símbolo, com a Bíblia na mão, pedindo justiça, melhora aí o direito do meu voto, e de repente você vê que tratam aquela pessoa como um marginal, sei lá o que, quer tirar o presidente, quer acabar com tudo, está matando todo mundo, vai acabar com o país. Você olha e diz: uma mulher com uma Bíblia pedindo para ser ouvida no que tem direito, e você pergunta: tem alguma coisa errada? As coisas não estão funcionando bem, elas não estão indo bem, a gente precisa de melhores espaços para conversar e se relacionar, e para ver que na nossa sociedade há coisas que estão fora de ordem. Eu vejo Apocalipse 6, versículo 10, clamavam com forte voz, dizendo: até quando, soberano, está na tela. Eu vejo como que João precisa dessa visão. Eu vejo como João, o apóstolo, na ilha de Patmos, um homem que deu sua vida pelo evangelho, que estava pregando e testemunhando de Jesus, capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: eu estou preso aqui por causa do testemunho de Jesus. Eu fico perguntando quantos dias João, noites e dias naquela ilha, preso, condenado à prisão, naquele momento, a prisão dele é perpétua. Ele pergunta: Senhor, mas está certo? Senhor, mas é isso mesmo? A gente se gasta, a gente se doa, prega o evangelho, dá o melhor, é fiel, não me entreguei às coisas erradas, não me vendi para esses partidos, não segui esses tolos, estou com o caminho, a verdade e o que, irmãos? A vida. Será que é isso mesmo, Senhor? A pergunta parece que não é só uma voz que grita para ele, mas é algo que clama dentro de João. Me explica, meu Deus, porque eu estou com medo de acordar amanhã, de manhã, e começar a duvidar do Senhor.
Eu me sinto inseguro amanhã de levantar com a minha dor, com toda essa dificuldade, porque eu vejo lá fora, né? O ímpio prospera. Lembra de Davi no Salmo 37? O ímpio prospera, aqueles homens ficam cheios de dinheiro, a gente aqui está padecendo fome. O que está acontecendo, Senhor? E de repente ele diz: esse até quando é na verdade um eco que vem do céu ao encontro de João, mas é na verdade um grito e uma resposta que João precisa ter. E que todo cristão precisa encontrar, porque de fato, ou a fé faz sentido ou não faz sentido nenhum. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou você crê na fé que você professa, ou você crê com toda a sua intensidade o evangelho que você vive, ou você, entende o que eu estou dizendo, em algum momento vai ser levado a duvidar dele. E é nesse brado e nesse grito de desesperança que ora vejo João precisando de respostas, vejo milhares e milhares de servos de Deus, de familiares de servos de Deus, que já partiram, que estão aguardando algo do Senhor, porque isso aconteceu, porque passamos por isso, porque aquele pastor tão assim, viveu isso, e por quê? Eu vejo que este selo é algo muito significativo para a sua igreja, e para cada um de nós. O quinto selo trata da alma dos mortos. O quinto selo muda a visão da terra e aponta agora para o céu. Tira os olhos dessa carga de lideranças, de cavalos e cores. Para de olhar agora para o império, para as guerras e as milícias de guerra. Para de focar agora na justiça ou na injustiça. Esqueça um pouco as doenças que matam. E sei que inocentes estão morrendo, pessoas estão morrendo nessas pandemias. Mas eu digo, levanta agora e olha para o céu. E a visão é a da alma dos que morreram e que estão debaixo do altar. Isto é consolador. Essas almas estão debaixo do altar. Ficam debates e debates, né? Questões e questões. O estado intermediário, onde fica esta alma quando morre, para onde está o indivíduo quando parte, está aqui, está lá, só vai acordar da sepultura quando morreu. João tem uma visão confortadora. Quem amou Jesus, quem serviu a Jesus, quem seguiu com Jesus, está onde, irmãos? Debaixo do altar, no céu, na presença de Deus. Isso é uma visão muito preciosa para aqueles que deram suas vidas por Jesus. O altar é muito importante no santuário de Deus. É impossível alguém se aproximar de Deus sem sacrifício. A Bíblia diz exatamente assim: sem derramamento de sangue não há o que, irmãos? Não há remissão de pecados. O altar é muito importante para o perdão dos cristãos. Este altar será novamente identificado em Apocalipse 16, 6 e 7. Veja o texto que diz assim: porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merece. A resposta aqui é para aquele que derramou o sangue inocente de um mártir do evangelho. Se você derramou o sangue dele e desse sangue não se arrependa, o versículo 6 diz: esse sangue é cobrado de você. É duro assim mesmo. Mas o versículo 7 diz: ouvi uma voz do altar que dizia, aqui veja o texto: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor falou é uma mentira. Tudo o que o Senhor disse é uma fake. Não há nada de correto e justo no que o Senhor determinou. É isso que ele ouviu? Verdadeiros e justos são os teus juízos. Eu pergunto, irmãos, é conforto ou não é? É conforto demais. Quando chega essa posição em que o servo de Deus olha para esta visão e a recebe com a certeza de que é neste altar que emana a verdade e a justiça de Deus por toda a terra, sim, isto é confortador demais. No quinto selo, meus amados irmãos, nós vemos então esses martirizados, por causa da palavra de Deus e do seu testemunho sobre Jesus. Eles estão de fato, então repito, clamando por justiça, mas Deus vai lembrá-los que seu clamor, este é um ponto importante aqui, que seu clamor não caiu em ouvidos surdos, que o seu clamor foi ouvido por Deus. Os cristãos verão, não é só ouvirão não, os cristãos verão a ira do Cordeiro contra as injustiças e o pecado. Por isso o selo de 1 a 4 é confortador, pois mostra o Senhor corrigindo e punindo pecados, usando a natureza do homem, para que os homens possam ser corrigidos, e assim será na história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você pergunta, por que essa história de mártires é importante, pastor? Este selo entra contando a história de uma igreja que tem homens e mulheres, e não são poucas, milhares que deram suas vidas por Jesus, e que no céu agora são a visão que João precisa para conforto dele, mas para escrever a igreja que vale a pena viver por Jesus. Por que isso é importante? Eu estava lendo esse livro, A Igreja Cristã na História, né, das origens aos dias atuais, um livro espetacular. Recomendo, não é barato, é um livro até caro. Eu não estou vendendo o livro, você não precisa comprar nada, eu só estou mencionando, porque isso não nasceu da minha cabeça, eu procurei os livros, né? E nesse livro há uma pesquisa de documentos extra-bíblicos históricos que contam a história dos discípulos. E você verifica que, segundo a tradição cristã, todos os apóstolos, discípulos, morreram de forma violenta. Você não tem no texto tudo, você encontra Tiago, né, sendo decapitado da espada, você tem algumas mortes trágicas, você tem Estevão apedrejado, você tem, no caso, na narrativa, João Batista cortou a cabeça, entregou numa bandeja. É trágico ou não é, irmãos? Muito. Eu não sei bem como é que você imagina, mas como é que está a cabeça de Isabel, de tantos outros. Poxa, meu filho, um moço tão bom, tão decente, Deus, o Senhor permitir que essa menina do rei aí cortasse a cabeça, por que Deus permitiu? Você pergunta ou não pergunta? A gente pergunta. E quando olhamos essa história, eu pude pesquisar isso aí, veja, Mateus sofreu martírio, Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado. Os livros registram, isso é extra-bíblico, né? Fica nos registros da história, naquilo que as cidades e as populações, os autores registraram depois da vida dos discípulos, né? Que Lucas foi enforcado numa oliveira, Tiago foi decapitado em Jerusalém, Tiago menor foi lançado de um pináculo, Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia. Meus irmãos, fácil ou não? Não. Eu não estou dizendo que tudo isso aí esteja certo, não tem material bíblico para comprovar, eu estou dizendo que extra-bíblia, fora, nas pesquisas dos livros históricos, esses documentos estão lá, tem mapa, tem endereço, quais são os autores que registram essas histórias, mas é algo difícil para a gente aceitar. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, André foi preso a uma cruz e ficou ali pregado com perseguidores até morrer. Matias foi apedrejado, Barnabé foi apedrejado, Paulo foi decapitado, Pedro foi o que, irmãos? Crucificado. Isso é a história que dizem de João, é verdade, João está vivo, está escrevendo essa carta, é João que escreve a revelação, mas ele está ali por um motivo. Colocaram João num caldeirão de óleo fervente. Ele não morreu, e para essa história não se espalhar, falei, exila esse sujeito lá que vai virar Marte. E aí exilaram vivo lá na ilha, e é de lá que ele escreve, mas que tentaram matar o sujeito, tentaram. Não tem material bíblico para provar isso, nós só temos material extra-bíblico, no texto não. Mas veja que notícia triste nós temos que enfrentar. O que essas vozes estão clamando, e aqui é importante, vamos ver o que elas estão clamando. Vamos lá no verso 10, todos juntos? Clamaram, todos juntos, clamaram com voz, dizendo: a pergunta é, até quando? Eu vou fazer uma pesquisa aqui para o IBGE. Quem aqui, por alguma causa espiritual, qualquer que seja, não precisa se expor tanto, mas uma causa, já fez essa pergunta assim, até quando, Senhor? Levanta a mão, seja sincero. É por isso que o céu está assim. Essa é daquelas perguntas que morre com a gente. Essa é uma daquelas dores, pastor Felipe, que você leva para a sepultura, e quando você ressuscita, está escrito ali, ó, elas estão lá. Eu fico feliz que Deus não deixa o ser humano sem resposta. Eu fico feliz que Deus manda um homem na prisão sentindo essa dor ele sente, ele mesmo, e ele vê de Deus uma grande e poderosa resposta de como Deus deseja comandar essa história. No quinto selo, os martirizados, a cada um deles foi dado uma veste branca. Eles foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo. Por quê? O Cordeiro vingará o sangue das suas testemunhas quando o último mártir entregar a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão aqui e estão aguardando justiça, mas ele está dizendo assim, é porque o último mártir, aquele que você ainda não sabe quem é, aquele que ainda não chegou aqui nesse santuário, aquele que ainda não chegou aqui nesse altar, ele vai chegar, mas quando ele chegar, nós vamos corrigir todo esse pecado, toda essa história precisa de reparação. Amém, irmãos? A coisa boa nessa questão, nessa notícia, é que Deus está vendo.
Deus está vendo a igreja perseguida, Deus está vendo a dor dos cristãos, Deus está vendo as famílias que passam por causa do Evangelho e por causa de sua fé. Deus está olhando para a sua noiva ofendida e agredida e dizendo: só aguarde mais um pouco, quando eu permitir que outros tenham o privilégio de testemunhar e de viver o que vocês vivenciaram. Nesta hora o acerto de contas vai chegar. Este, irmãos, na verdade é o quinto selo. Ele é um selo de esperança e ele me dá muito conforto. Que as perguntas que temos em nós aqui e levamos para a eternidade, perguntas que ainda ecoam na eternidade, estão lá pelo altar do sacrifício, com aqueles que morreram por causa do Evangelho. Sim, elas serão respondidas pelo Senhor no seu retorno, com justiça na sua vida Ele trará. O sexto selo me diz isso. O que o sexto selo diz em relação ao quinto e agora a sequência dele? Depois que a pergunta é feita e essa necessidade de reparação é declarada, e vai haver uma reparação para corrigir o pecado de todos aqueles que agiram com injustiça com o povo do Senhor e com os seus mártires, o que o sexto selo nos diz? Abra a Bíblia e veja aí. Apocalipse 6,12. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de clina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Irmãos, é um estrondo, é um cataclisma, é uma situação entre céus e terra, tudo entrando em desordem, tudo se movendo, tudo se mexendo, porque algo extremamente poderoso está acontecendo. Veja o impacto deste movimento. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17, há um motivo para todo esse cataclismo. Versículo 17, por que, irmãos? Vamos ler juntos? Porque chegou. Você que perguntou, chegou a hora. É nesse momento da história em que quem está morrendo e no céu gritando por resposta, quem está numa cela, numa ilha, procurando essa resposta, está vendo, mas ainda precisa entender, porque ele vai escrever sobre isso. A Bíblia diz: João, vou falar como adolescente aí. Agora o santo vai pegar. O bicho não vai pegar não, porque o bicho está preso, né? Aqui ele já está preso, mas o santo vai pegar. O santo vai descer para resolver as questões que ficaram por resolver. O santo vai mostrar o que é a santidade de Deus em relação ao pecado mais vergonhoso que está escondido e descoberto. O santo vai revelar todos aqueles que arruinaram e destruíram a vida de cristãos e de igrejas pela terra. Sim, o santo fará justiça. Sim, o santo fará justiça àqueles que doaram a sua vida pelo Evangelho. O sexto selo nos anuncia claramente, a abertura deste selo precipita e mostra que há um terremoto neste momento da história de magnitude sem paralelo. Está no sermão profético, confira, Jesus prega sobre isso. No Antigo Testamento, quando vemos essa linguagem aproveitada por João, no Antigo Testamento, quando mais a terra tremia, ou os tremores eram vistos na terra, Êxodo 19:18 nos mostra que Deus estava se aproximando dela para falar com Moisés. Moisés dizia e afirmava que quando o Senhor passava, a terra tremia tanto, que uma vez que ele pediu para ver a glória do Senhor, ele tinha que entrar numa fenda, lembra? Porque a terra se abriu, ele viu o Senhor pelas costas. Quando eu entendo essa questão do terremoto, eu entendo que todo esse movimento da terra, e todo esse movimento de céus e terra, com sol, lua, e todo esse mundo desmontando, é porque há uma glória diferente descendo a esta terra, há um poder diferente descendo para visitar o homem e visitar a humanidade. E veja, essa é uma visita última a esta terra e definitiva. Quando o terremoto é visto de novo na Bíblia, em Apocalipse 11:13, nós já temos as duas testemunhas testemunhando a vitória da igreja. Quando o terremoto vai ser visto de novo, será em Apocalipse 16:18, você verá que Deus está derramando a última taça da sua ira. O Senhor vai corrigi-la, o Senhor vai discipliná-la, sim, diz o texto, e quando o Senhor lançar a sua última taça de ira e correção, haverá um grande e terrível terremoto.
O versículo 17 diz assim: a verdade é que chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá o quê? Subsistir. Esses sinais que registramos aqui neste sexto selo, são os sinais que encontramos na Escritura. Esses sinais que João percebe lá na sala de quem está diante do altar, uma pergunta: até quando? E agora o Filho de Deus fala assim: ó, vem comigo ver agora como eu vou corrigir a terra, vem comigo ver agora como a justiça vai descer aos homens, vem comigo observar como nós faremos justiça por tudo aquilo que o reino de Deus pregou e desenvolveu através da vida de vocês, da palavra de Deus, através de vocês. Venham ver comigo o que está acontecendo ali. Veja, esses sinais demonstram que o sermão de Jesus está sendo cumprido, que aquilo que Jesus anunciou está ipsis literis, sendo realizado agora diante de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. É Jesus, uma resposta franca aos mártires da igreja e uma resposta a toda a igreja de Cristo que ainda está viva e esperou a justiça do Senhor. Veja que quando o Senhor nos disse que haveriam sinais da sua vinda, este sexto selo, desse movimento de estrelas que cai, o sol que apaga, a lua e todo o movimento, o grande terremoto, estão no texto do sermão de Jesus. Quais são os sinais? Qual é o primeiro sinal da vinda de Jesus que você conhece? Qual seja? A pregação do evangelho a quem? Todas as nações. Pode verificar, Marcos 13, Mateus 24. Quem nunca ouviu falar aí da grande tribulação? Sim ou não? Quem nunca ouviu? Quem já ouviu da grande tribulação, levanta a mão. Irmãos, estes mártires que estão debaixo do trono, a Bíblia diz que eles vieram da onde? Da grande tribulação. A grande tribulação é um sinal evidente de que Jesus está às portas, e já há muitos mártires que já são mortos nessa grande tribulação, e você vê que muitos deles já estão diante do altar. Tem gente esperando uma grande última tribulação, mas ela já está em andamento. E veja que é esta tribulação que gera estes mártires que morreram, e eles já estão diante do trono. Então tem gente esperando uma tribulação, e depois dela Jesus vai voltar. Eu falei, ó, já está acontecendo, irmãos. E lá no céu já tem reunião de gente perguntando: eu passei por uma tribulação, dei a minha vida, e o senhor vai descer lá agora para resolver, que o negócio está esquisito. Está estreito, Senhor. Está estreito, porque minha esposa, meu filho, a igreja que eu pastoreei, pergunta hoje: quando o senhor fará? Sim, eu farei justiça. Os sinais evidentes aqui que nós percebemos são a grande tribulação, os falsos profetas, né, e o anticristo. Agora veja a letra D. Qual é o sinal claro ali, irmãos? Os sinais portentosos do céu. O Senhor Jesus em Mateus, em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, vai narrar no seu sermão Jesus o que vai acontecer. E é aqui que eu quero chegar, né? Veja o sermão de Jesus, olha como ele está na tela aí. Ele prega, e a partir do sermão ele começa a pregar sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz logo em seguida: a tribulação. Estão comigo aí, sim ou não? Perceba, a tribulação é quem leva as pessoas ao trono e para estarem lá perguntando: ó, Senhor, morremos aqui, mas queremos ver a justiça. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Bate com o sexto selo, sim ou não? É a mesma coisa. O que está no sexto selo é o que está no sermão de Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão o quê? Do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Claramente eu coloquei entre aspas, entre parênteses aí, sexto selo. Aí diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Agora veja o 31, estávamos no sexto selo. Agora veja como que o sermão de Jesus já direcionava para o sétimo selo, e já aponta a resposta que Jesus no seu sermão já havia dado. João não havia entendido, as igrejas ainda não tinham compreendido, mas agora por revelação João vai traduzindo o sermão de Jesus. Haverá um sexto selo, ele fala desse tempo, está lá no sermão de Jesus: céus, terra, lua, estrela, vai haver um terremoto, vão haver movimentos. Mas por fim no 31 ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com um grande som, o quê? Som de trombeta. Quando os anjos chegarem à terra, irmãos, anunciando com trombeta a volta de Jesus e declarando justiça dos céus à terra, diz o texto, esses anjos virão com o som de trombeta, os quais, vejam o que acontece, reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outro que? Extremidades do céu. Quando a igreja toda estiver reunida ao som dessas trombetas e desses anjos que vão ecoar esses sons diante do chamado da igreja, com certeza você vai se lembrar que o Senhor cumpriu agora não mais o quinto somente, não somente o sexto, em que ele chama para si a resposta e vem responder com justiça. Por isso essa terra toda se treme, está chegando o santo de Deus, o governador dessa terra vai entrar aqui, ela vai se preparar com estrondos,
com muito barulho, mas ele diz que é no meio desse barulho que ouviremos o som de trombetas, reunindo os seus escolhidos para o grande juízo do Senhor. Chegamos então no 7º selo. Se o 5º selo é o clamor, é a pergunta, até quando? O 6º selo não tem mais quando. O 6º selo é agora. Eu vou descer, é agora, eu e os meus anjos vamos mandar e declarar o juízo de Deus a esta terra. Agora vamos ver o 7º selo. Qual é o 7º selo? Apocalipse 8, de 1 a 5, diz assim: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve o quê? Silêncio no céu. Silêncio no céu quase durante meia hora. Eu fico pensando, meia hora no céu. Nessa hora as mulheres saíram para fazer compra, né, irmãos? Piada ruim, né? Mas cá entre nós, né? Silêncio no céu. Eu quero explicar isso aqui. Silêncio no céu. 2. Então viu os 7 anciãos, os 7 anjos, que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas quantas trombetas? 7 trombetas. É domingo de manhã isso aí. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e atirou aonde? Atirou sobre a terra. Houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Irmãos, queira estar guardado, queira estar protegido por Deus no dia da ira do Senhor, no dia da justiça de Deus, no dia que Deus responder com justiça, tudo aquilo que Ele com fidelidade ensinou, e esta terra daqui, se deslocou e não deu ouvidos à sua voz. O que este 7º selo nos ensina? Neste selo vemos o desmantelamento da terra. Está sendo desmantelada a terra e o céu e a terra como nós a conhecemos, já começam a não mais existir, já está sendo preparado por Deus um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, tudo isso aqui vai deixando de existir, e nesse momento em que tudo isso é abalado e destruído, terra e céu, é quando o cordeiro quebra, atenção, o 7º selo, há um silêncio, eu diria que é um silêncio ensurdecedor no céu, durante quase o quê? Meia hora. O silêncio no céu é digno de uma análise cuidadosa de todos nós cristãos, que devemos pensar o que um céu em adoração, o que um céu em serviço, o que um céu trabalhando tão poderosamente, tão intensamente, para honrar os santos, para magnificar os fiéis, para levar a justiça à terra, porque esse céu ficou em silêncio. A Escritura diz, Apocalipse 4:8, que os 4 seres viventes não descansam. Isso é informação muito preciosa para a dona Angélica, minha esposa, que está aqui, que no mistério da adoração, e o pessoal que faz serviço na casa de Deus está aí, quando o pessoal pedir folga e descanso, adorador, servo que trabalha, descansa, irmãos? O texto diz, não descansa. Eu estou falando isso para lembrar você que quando você trabalha, e quando você trabalha muito, você faz barulho. Eu estava essa semana atendendo o pastor Lucas do gabinete aí, foi quarta-feira, eu atendo na terça, atendo na quinta, não atendo na quarta. E na quarta Lucas pediu a agenda, eu falei, vou Lucas, pode ficar tranquilo, estarei aí. Cheguei fora do horário, não mandei avisar que vinha, e obviamente o dia que eu não estou, o pessoal faz obra ali, né? Aí vem Moisés botar armário, né, Moisés? Vem gente para furar não sei o quê. Olha, meus irmãos, naquele dia eu estou, Lucas, aí eu calmo um pouquinho. Mas Lucas, aí eu cheguei, Senhor, como é que vai ser para atender o meu irmão nessa sala? Tivemos que sair ali para tentar uma conversa melhor. O que eu vi naquela manhã é que quando você trabalha, você faz o quê? Barulho. Quando você trabalha e produz esforço, você causa ruído e vai causar um movimento. O que eu estou vendo no texto é que esse silêncio, irmãos, não parece coadunar com o que está acontecendo no céu. Dá uma olhada aí a partir do verso de número 9 de Apocalipse 4. Os anciãos confessam de modo constante o que vive para todo sempre. O verso 9 diz que eles davam glória, honra e ações de graça. O verso 10 diz assim, que eles estão prostrados e proclamando o tempo todo. Faz barulho ou não faz? Produz som ou não produz? Há uma vida no céu diferente desse silêncio. Quando você olha para o capítulo 5 de Apocalipse, os versículos de 9 a 14, você verá, o texto diz claramente no versículo 12. Vamos ler juntos o versículo 12? Proclamando com voz forte. Digno é o quê? Digno é o cordeiro
que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, a honra, a glória e o louvor. Eles estão proclamando com voz baixa ou com voz forte? Tem barulho no céu ou não tem? Tem barulho no céu. Tem ruído no céu. Tem gente que fala assim, não quero ir para o céu não, que vai ser chato. Olha, irmãos, esse texto aqui, sinceramente, mostra um céu em atividade. Como as coisas estão acontecendo, como tudo na eternidade se desenvolve com adoração, com serviço, com proclamação, com comunhão. Eu vejo um céu em festa. Dá uma olhada a partir do verso 10 de Apocalipse 6. Clamavam com voz forte. Quem são esses? Os mártires. Até quem chegou no céu está dizendo, Senhor, resolve aí. É a pergunta deles, até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga? Eu imagino o burburinho. Se esses irmãos eram batistas, irmãos, era Assembleia Geral Ordinária toda manhã, pela ordem do senhor presidente. A primeira coisa que você vai fazer é consertar lá embaixo a situação que ficou aberta lá. Esse tipo de ruído, esse tipo de clamor está no céu. E veja mais, por favor, veja mais, Apocalipse 7, de 10 a 15. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Quando eu vejo tudo isso, é para dizer aos irmãos que chegou agora uma palavra diferente. Agora chegou o inacreditável, celestial e temporário. O texto diz 30 minutos, meia hora. Silêncio aonde? Silêncio no céu. Como explicar um negócio desse? Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu. O silêncio é a expectativa de toda a criação quanto à chegada iminente do Senhor para juízo. É aquele momento, meus amados irmãos, em que você falou, mas duvidava. É aquele momento em que você pediu, mas não acreditava. É aquele momento em que você, aqui na terra, por exemplo, se ajoelhou, clamou, falou, estou orando, mas acho que Deus não vai responder não. Eles falavam, eles diziam, há uma terra esperando justiça, mas quando o Senhor Jesus entrou, Rogerinho? Entrou e falou, vamos comigo, vê agora, eu vou fechar a conta de tudo isso. O que os caras falaram? Eles vibraram ou fizeram silêncio? A Bíblia diz que fizeram silêncio, engoliram seco, porque agora o Redentor vai corrigir a sua terra. Meus irmãos, eu duvido que alguém faria barulho, hein, Carlos Fernando? Eu duvido que alguém se moveria. Era um silêncio profundo. O Senhor a quem servimos ouviu o nosso clamor, atendeu as nossas preces. Ele vai fazer justiça. Façam silêncio. Essa prática e cultura está em todo o Antigo Testamento. Zacarias 2,13 diz assim, calem-se diante dele, calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2,13, qual era a palavra? Calem-se. Sofonias 1,7 diz, calem-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está o quê? Está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quem nunca ouviu no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Corta, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Houve silêncio no céu. Esse silêncio anuncia, irmãos, que neste momento todo o silêncio que estava apavorando, todas as dúvidas que estavam queimando em nossos corações, toda a incerteza que tínhamos sobre uma injustiça eventual a ser corrigida, está cessada. O Senhor se levanta a abençoar a sua igreja e a honrar cada milímetro das palavras que ele proferiu e diz. O silêncio é a calmaria antes da tempestade, diz a palavra de Deus. O silêncio para os inimigos na terra será um silêncio apavorante, de quem olha e não tem palavras, porque duvidou, não creu, e vê o Senhor chegando com seus anjos e trombeta anunciando, justiça se fará ao povo do Senhor, e a escritura que ele proferiu. Para o céu será a concretização da esperança de que a justiça de Deus chegou à terra, mas no silêncio, é aqui que declaramos, no silêncio, 7 anjos estão prontos para soar as trombetas, para anunciar o quê? Juízo de Deus. O que me importa hoje ensinar aqui a doutrina do juízo de Deus e agradecer ao Senhor pelo seu 7º selo, onde ele apresenta em resposta às injustiças, a clamores, a questões que precisam ser corrigidas e reparadas. O que isto nos ajuda como cristãos a pensar que há um juízo de Deus e que Deus tem juízo e julgamento de todo homem na humanidade.
que esse tipo de doutrina me ensina? Apocalipse 8:6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. E mais, a partir do versículo 7, ele vai dizer, Apocalipse 8, a partir do versículo 6, então os 7 anjos tinham 7 trombetas e se prepararam para tocar. A doutrina do juízo de Deus diz o seguinte: ela satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo. Se você vive no mundo achando que o mundo será injustiça, injustiça, fome, morte, miséria, e nada de correção e disciplina da parte do Senhor, você está enganado. Esse 7º selo anuncia, há uma satisfação por um desejo de justiça, que o Senhor disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Eles serão fartos. Ah, meus irmãos, o 7º selo chegou como satisfação de justiça aos homens. O fato de que haverá um juízo da parte de Deus nos assegura que, em última análise, o universo de Deus é justo, pois Deus está no controle, mantém registros precisos e administra um julgamento com justiça, um julgamento justo. Um segundo princípio pelo qual gosto de entender que o Senhor coloca no 7º selo um juízo dele à humanidade, é que a doutrina do juízo de Deus satisfaz o nosso senso interior o 2, né? Que a doutrina do juízo de Deus capacita-nos a perdoar aos outros livremente. Qual que implicação tem isso para nós? Percebemos que não cabe a nós nos vingarmos dos que nos ofenderam, ou mesmo desejar fazê-lo, porque Deus reservou esse direito para si mesmo. Veja o que ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de quem? A ira de Deus, porque está escrito, vamos ler juntos? A mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Você já pensou, se tudo de justiça que você sofreu, você fosse vingar? Irmãos, dava certo? Não. Você ia ser devastado pelo seu ódio, pela sua ira. Em algum momento, irmãos, nesse conjunto de vinganças que você propõe resolver as suas questões, você também seria a grande vítima do seu próprio juízo. Quando penso no juízo de Deus, eu creio que eu valorizo muito essa existência, porque eu posso olhar para o indivíduo e pensar naquele indivíduo que eu entendo é alvo e merece o meu juízo, como alguém que carece da graça de Deus, mas eu sei que esse indivíduo, se ele não se arrepender, irmãos, o juiz de toda a terra vai corrigi-lo. Quando ele estiver diante do tribunal de Deus, o Senhor, o justo juiz, vai corrigi-lo. Quem crê nessa doutrina, diga amém. Isso é justo juízo de Deus. Por isso ensinamos a doutrina do juízo de Deus, e o 7º selo é algo muito poderoso para a igreja. Veja o terceiro motivo. A doutrina do juízo de Deus constitui um motivo para uma vida justa. Eu me sinto motivado e posso ser motivado a viver uma vida justa, por quê? Para os cristãos, o juízo da parte de Deus é um incentivo para a fidelidade, para a realização de boas obras, não como meio de conseguir perdão de pecados ou mesmo conquistar a salvação, mas é o meio de receber o galardão eterno. Este é o motivo saudável e bom para nós. Jesus nos diz, Mateus 6,20, não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntai tesouros aonde? Ele está falando de dinheiro, de valores, de coisas preciosas e de obras maravilhosas. Quando você morre, Apocalipse diz, aqueles que morrem descansam, e as suas obras o quê? O acompanham. Ah, meus irmãos, como será bom no tribunal de Deus apresentar as grandes obras e as boas obras que realizamos e receber esse grande galardão da parte de Deus, me lembrando, sim, o Senhor nosso Deus julgará as obras de palha, lembra de Paulo? Obras de palha, obras sem valor, sim, elas serão julgadas por Deus. A doutrina do juízo de Deus nos ajuda hoje também e nos constitui um dos grandes motivos de motivação para evangelizar. Quando sabemos que Deus vai julgar o homem, vai julgar o mundo, temos todos os motivos, pastor Felipe, para evangelizar os pecadores, que se não ouvirem a mensagem e não recebendo a mensagem, vão chegar diante desse tribunal sem a chance de se arrepender e sem condição de arrependimento, como diz Ezequiel 33:11, convertei-vos de vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Lembra do sermão de Amós? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque a igreja então pode celebrar e agradecer a Deus o 7º selo? Sim, agradeça. Primeiro, responde esse senso e essa necessidade de justiça que você tem, e quando você morre ainda leva para o céu. Queremos ver a tua justiça e a tua poderosa justiça, Senhor. Responde sim a essa questão que você tem, esse desejo que você tem de fazer justiça. Não,
minha, diz o Senhor, é justiça. Ele fará justiça por nós. Ajuda-nos como servos de Deus, sabendo que apresentaremos as nossas mãos e obras diante do Senhor, a produzirmos obras dignas, irmãos, dignas de arrependimento. E mais, sim, desperta a sua igreja para a grande evangelização. Agora vamos ao último anjo, aqui termina esse sermão. O outro anjo, que não são os 7 que estão com a trombeta, estão com o incensário. Esse outro anjo, no 7º selo, com o incensário, comunica algo tremendo à sua igreja. Diz o texto: veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8:4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes e relâmpagos. De 7 anjos, e da certeza de um anúncio de um grande tribunal e de uma grande correção, nós temos o consolo de um anjo solto aqui, não são os 7, com um incensário. O que está nele? As orações dos mártires, as orações dos santos. Eu gosto de crer, irmãos, e interpretar esse texto, à luz do texto, a dizer aos irmãos, que a presença deste anjo me lembra como igreja e como pastor, que Deus ouviu o apelo dos mártires, que Deus respondeu à oração deles. Quantas vezes nós subestimamos, sabe, Angélica, o poder da oração? E eu falo isso porque eu vejo minha esposa como uma mulher de oração, uma mulher verdadeira de oração. Como Angélica ora e crê, absolutamente crê no poder da oração e da intervenção de Deus. Eu vejo hoje irmãos que pensam nos cultos, nos sermões, praticam os ensaios, cantam no louvor, gostam do serviço, entregam folhetos, valorizam N ministério na igreja. Mas quando falamos em encontros e cultos de oração, nos esquecemos que há no 7º selo uma poderosa lembrança de que os céus estão atentos, os ouvidos do Criador estão atentos às orações que se fazem nesse lugar. Quem crê, diga amém. Valorize o seu tempo de oração com o Senhor. Valorize aquele momento de conversa em que você, como aqueles que estão debaixo do trono, estão dizendo até quando. Você pode dizer, Senhor, até quando? Como Abacuque, você pode perguntar até quando, porque quando Abacuque perguntou, o Senhor lhe respondeu. E era interessante, eu estou perguntando e o Senhor parece estar em silêncio. Abacuque dizia isso, eu estou perguntando, eu estou gritando, o Senhor parece que está em silêncio. A cantora dizia, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está o quê? Trabalhando. Glória a Deus. Aqui eu sinto, irmãos, um conforto e um consolo quando oro, e sei que peço por um enfermo, que clamo por uma viúva, que peço por um filho, que peço pelo ministério, que não busco bênçãos para mim, mas busco a bênção da igreja, que o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. O anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar, atirou à terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Neste momento, toda a terra conhecerá a justiça de Deus sobre a humanidade. O poder mais ameaçador do mundo sempre estará sujeito ao domínio do Cordeiro e à sua soberania. Não tenha medo de orar e querer esperar que o 5º selo pode ser um grito, uma pergunta, uma voz que clama por justiça. Que o 6º selo é de fato um estrondo poderoso de um Deus que vai entrar num mundo que não cabe Ele. Numa santidade tão grande, um poder tão grande, que nesse universo não cabe, é descabido, que ele será desmontado para que a glória dele penetre esse lugar. Mas o 7º selo é muito poderoso. Igreja do Senhor, Deus é o juiz de toda a terra. Igreja do Senhor, não tenha medo de nenhuma ameaça neste universo, porque servimos ao poder mais poderoso, ao Senhor único, justo e verdadeiro, e o domínio de Cristo e sua soberania estão sobre esta terra, e sempre estarão, hoje e para todo sempre, amém, irmãos? Para concluir, os 4 primeiros selos e os 4 cavaleiros, falam de expansionismo político, militar, insaciável, de conflitos armados, fome, pestilência, que levam pessoas à sepultura, mas veja, Deus afirmou, estes são os meios pelos quais o Cordeiro que controla a providência frustrará as pretensões de todo rival humano que se levanta contra Deus. Todo principado e toda potestade que se levanta contra Deus será destruída. O Evangelho afirma, o apóstolo Paulo prega e ensina a sua igreja, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem, irmãos? De Deus Pai. Quando vejo o 7º selo, vejo o tamanho dessa glória e a dimensão dessa glória a nós, míseros mortais.
Na conclusão desse sermão, me lembro que embora a justiça hoje pareça atrasada, que embora as injustiças pareçam triunfar e pareçam vitoriosas, e parecem, como parecem. Como cada um de nós se sente como João, preso numa ilha, de mãos amarradas, diante de tanta coisa que está acontecendo, e nós dizemos: Senhor, se levante para socorrer a sua igreja. Sim, mas embora a justiça pareça atrasada, o sétimo selo nos lembra que a libertação e o juízo virá porque a igreja clama, virá porque a igreja ora, e chegará e durará para sempre. Deus resgatará e vindicará a sua igreja sofredora. Neste dia, irmãos, só os que têm o selo, Apocalipse 4:7, só os que estão selados para o dia da salvação, como está em Apocalipse 4:7, entenderão todo o som que vem do céu para a disciplina dos pecados e impiedade, mas para a exaltação e glorificação da igreja do Senhor. Fique de pé comigo e leia Apocalipse 7:4, e aqui terminamos esta palavra com o louvor que vamos adorar. Vamos juntos, Apocalipse 7:4, e nos lembrarmos que no meio de uma história de 7 selos, o mais importante não são todos os 7 ali elencados, mas um selo que Deus já nos deu e colocou em cada coração o seu Santo Espírito. Este selo é a única condição e preparo espiritual que temos e podemos ter para nos apresentarmos diante do Salvador neste grande dia. Neste grande dia do sétimo selo, irmãos, os ímpios chorarão. Haverá desespero de multidões, mas a igreja do Senhor cantará, dizendo: eu sou da multidão dos que foram selados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:4 diz assim, vamos todos juntos? Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram de todas as tribos. Onde estão aqui os selados por Jesus para o dia da salvação? Ergam sua mão. É uma multidão que ninguém pode contar. Filho, suas perguntas não ficarão sem resposta. Seu senso de justiça, que fica com você e que você leva para a eternidade, será por Deus atendido. Não um senso destruído ou corrompido, mas um senso que sabe que um Deus fiel trará justiça sobre toda a terra. E se você duvidava e achava que isso estava atrasado ou fora do tempo, o Messias entra lá no 6º selo, faz essa terra toda se desmontar, para dizer para você: sim, as minhas trombetas vão tocar, e quando elas tocarem, se fará o som do céu por toda a terra. Quer saber o som do céu? Quer saber as 7 trombetas e como Deus comunica cada evento de justiça a cada ser humano? Domingo que vem, 9h45 da manhã, eu estarei aqui. E você vai ouvir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E você vai ver que o som da trombeta de Deus é o som mais bonito que um crente pode ouvir, porque é o som que entende e que interpreta quem foi selado com o seu selo. Quem crê, diga amém.